A paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre Jesus, o pão da vida. Está em João 6,35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Em que contexto que Jesus falou essa palavra? Jesus já havia ali multiplicado pães e peixes. E a multidão corria atrás dele, atrás do pão, mas o pão natural. E quando essas pessoas chegam até Jesus, depois de já terem se saciado, Jesus fala assim para eles: olha, vocês estão atrás de mim não pelo pão verdadeiro, pelos sinais que eu fiz, mas vocês estão atrás de mim pelo pão que sacia a fome, o pão natural, né? Não o pão espiritual. E aí Jesus começa a falar para eles: vocês deviam trabalhar pelo pão que não perece, mas vocês trabalham pelo pão que perece. E eles não compreendem muito e eles falam assim: o que faremos então? Né? O que faremos para executarmos as obras de Deus? Pergunta eles para Jesus. E Jesus responde: a palavra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então Jesus está mais uma vez falando dele: se vocês crerem em mim, vocês terão o pão que não perece. E aí eles dão um exemplo de que, mas nossos pais comeram do maná no deserto, o maná dado por Moisés, né? E aí Jesus fala assim para eles: mas o pão que eu dou é um pão do céu. Moisés não deu para vocês um pão que desce do céu. Então, nesse momento, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Então, ele explica ali: o pão que Moisés deu para vocês era para saciar a fome natural. Mas eu não. Eu sou o pão do céu, o pão que não perece. Uma curiosidade é que o maná, ele não podia ser guardado. Ele tinha que ser consumido todo no mesmo dia. De um dia para o outro, ele estragava, vamos dizer assim. Então era um pão diário, o maná que Moisés dava lá no deserto. E Jesus, ele faz essa comparação. O pão que Moisés deu é um pão natural, mas eu sou o pão da vida. Então Jesus continua explicando para eles e fala assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que suscite no último dia. Então Jesus está falando de que todos que creem nesse pão que desceu do céu, naquele último dia, está fazendo uma referência à salvação, à eternidade, à ressurreição, tá? E aí eles começam a questionar e começam até a murmurar. O texto diz que eles murmuravam: como pode Jesus, quem é Jesus, filho de José, cuja mãe conhecemos, como pode esse dizer que é o pão do céu? Então houve ali uma grande murmuração e Jesus fala assim mais uma vez para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então ele faz essa declaração e ele faz com que eles fiquem mais confusos ainda. Dará vida pelo mundo é a carne. Ele estava fazendo uma referência à sua entrega pela humanidade, à sua entrega para que todos que creem nesse nome possam ser salvos. E aí o texto vai continuar dizendo aqui que muitos murmuravam. E dentre esses muitos, os discípulos também começaram a murmurar. E aí Jesus faz uma pergunta para eles: quereis vós também ir embora? Porque muitos já tinham ido embora. Quando eles começaram a ver que não era só o pão, que ia ter pão ali todo dia, quem que não quer pão todo dia? Que era seguir a Cristo, que era deixar o pecado para trás, que era crer em Jesus como Senhor e Salvador, mudar de vida, transformação, que não era só bênção, como nós dizemos nos dias atuais, né? Muitos estão querendo bênção, vitória, mas que é uma entrega. E aí eles
começaram ali a murmurar. Então, se é assim, não estou entendendo nada. E foram embora. E alguns discípulos também murmuraram. Aí, nesse contexto, Jesus pergunta para eles: vocês também vão embora? E aí, Simão Pedro responde assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Então Pedro responde para Jesus: para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Compreensão ali, né? De quem é Jesus. Jesus, o pão da vida. O pão que se entregou por mim, por você, que entregou-se na cruz, morte de cruz, para que a gente possa ser salvo, para que naquele grande dia a gente possa reinar com Cristo. Você crê nisso? Você conhece a palavra de Deus? Você acredita que Jesus é o pão da vida? E que essa vida, ela começa aqui? Porque ele falou muito aqui sobre ser o pão que se entregou para uma vida eterna, para que a gente possa ter a vida eterna. Mas a vida com o pão, que é Jesus, ela começa aqui. É aqui que ele abençoa a minha e a sua vida. É aqui que nós começamos a caminhar com Cristo e compreender que Jesus é o pão da vida. Tem um versículo que diz assim: os homens, sendo maus, sabem dar pão, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Que dirá Deus, que é amor. Então fica com essa palavra, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E não perde o próximo vídeo, que eu estarei falando mais sobre as declarações de Jesus. Disse Jesus: eu sou. Obrigado. Amém. Um abraço.